A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Números. E hoje vamos meditar no capítulo 14, os versículos 1 e versículo 2, que nos diz: Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: se morrêramos na terra do Egito, ou se morrêramos no deserto. Louvado seja o nome do Senhor. Como encerramos a última reflexão, apontando que veríamos o resultado da resposta daqueles 10 espias que voltaram daquela jornada com uma visão tão frágil, fraca, daquilo que eles haviam visto por causa dos gigantes que estavam diante dos seus olhos. E quando eles trouxeram essas informações acerca da terra que foram espiar, eles então começam a expor a beleza da terra e também os obstáculos para obtê-las. E a gente percebe que isso trouxe tristeza para o coração daqueles que estavam ali prontos para tomar posse da terra que o Senhor havia prometido. Agora, como esses 10 espias trazem um relatório ruim que tira toda a motivação dessas pessoas em seguir ao Senhor, a gente percebe que o povo que está ali declara a sua própria sentença. Vejamos o que o povo disse no versículo 2. Eles vão dizer: se morrêramos na terra do Egito, ou se morrêramos neste deserto. Então, a sua murmuração toma uma gravidade tão grande que o Senhor se levanta. E ele então contempla, e isso lhe traz a ira, e ele resolve então conceder ao povo aquilo que eles estavam pedindo. Pois, a partir do versículo 29, o Senhor vai dizer assim: olha, neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Então, meus queridos, aqueles murmuradores, aqueles irmãos que foram enviados como príncipes, como líderes do povo, que trouxeram uma notícia triste, uma notícia desesperadora acerca da terra que o Senhor havia prometido ao seu povo. Eles fazem com que o seu coração, que estava impossibilitado de alcançar a fé,
para ver já diante dos seus olhos o cumprimento da promessa que Deus havia feito na sua vida. Eles repartem a sua frustração e isto faz com que toda a congregação de Israel também perca a sua fé, a sua confiança no Senhor. Muitas vezes nós passamos por momentos de frustrações, de desesperança, e nós temos que ter muito cuidado e sabedoria ao lidar com estes momentos, para que assim como a gente está, às vezes, com a nossa fé comprometida, nós não venhamos também a impedir que outros cheguem e alcancem as promessas de Deus para a sua vida. Aqui estava toda uma nação diante do Senhor. Estavam debaixo de uma promessa. Mas 10 homens, líderes, escolhidos para ir representar cada uma das suas tribos, chegam e com a sua fraqueza de fé, tira toda uma congregação da promessa de Deus. Pois Deus diz: estes que murmuraram não vão entrar na terra, salvo Josué e Calebe, que foram 2 dos 12 espias, que estavam cheios de fé e de esperança que Deus era capaz de lhes entregar a terra. E mais do que isso, nós vemos aqui no versículo 34, o Senhor dizendo assim: olha, segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Ou seja, 40 dias passaram os espias na terra observando. E o Senhor, para cada dia, ia colocar um ano, e isso fez com que o povo passasse 40 anos no deserto. 40 anos o povo passou no deserto por causa da murmuração dos seus líderes que, ao invés de os encherem de fé para herdarem a promessa, chegaram enxergando os seus obstáculos, as suas dificuldades maiores do que a capacidade de Deus para conduzi-los, para fazê-los alcançar aquilo que Deus havia prometido. Então, meus queridos, a palavra do Senhor é clara e diz que todos aqueles de 20 anos para cima que haviam saído do Egito não iriam entrar na terra. Então, o Senhor deixou eles vagando no deserto por 40 anos, até que toda aquela geração viesse a falecer, a morrer no deserto, assim como eles disseram no início do capítulo 14. E então o Senhor iria conduzir aquela outra geração na terra da promessa. Ou seja, Deus iria cumprir a sua promessa, mas aqueles que murmuraram perderam a sua bênção. Este é o risco que nós corremos quando nós começamos a murmurar e colocamos a nossa fraqueza, a nossa falta de fé maior que a capacidade do nosso Deus. Nós corremos o risco de morrer sem alcançar a nossa bênção, sem alcançar a nossa promessa. Tem muitos cantando por aí que quem tem promessa de Deus não morre. Todo este povo que saiu da terra do Egito tinha a promessa de Deus de receber por herança uma terra que manava leite e mel. Mas nenhum destes que murmuraram tomaram posse da promessa. Morreram sem herdar a promessa, porque murmuraram contra o Senhor. Que nós venhamos tomar este exemplo e aprender a confiar no Senhor
e a não vacilar na nossa confiança, mas esperar todos os dias pelo socorro e a provisão do nosso Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Que em nome de Jesus você se encha de fé e receba tudo aquilo que Deus tem prometido para a sua vida. Em nome de Jesus.